Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores mistérios que existem, o próprio tempo. A gente vai usar o livro A Ordem do Tempo, do físico Carlo Rovelli, como nosso mapa para desmontar tudo o que a gente acha que sabe sobre a realidade e entender o que a física moderna diz sobre como os segundos, os dias e os anos realmente funcionam. Sabe essa sensação? Todo mundo conhece. É algo íntimo, quase parte de quem a gente é. O tempo nos arrasta, nos dá vida, mas também nos assusta. Mas e se essa experiência tão fundamental for, na verdade, uma grande ilusão? E se o tempo não for esse rio universal, constante, que a gente sente? A física moderna tem uma resposta para isso que é, no mínimo, surpreendente. E é por aí que a gente vai. Então, para começar, vamos fazer exatamente o que a física fez: pegar essa nossa ideia comum de tempo e olhar para ela bem de pertinho. A imagem perfeita é de um floco de neve. Quanto mais perto a gente olha, mais ele derrete, até que não sobra nada. A primeira peça desse quebra-cabeça que vai cair por terra é a ideia de que o tempo é igual para todo mundo. Vamos lá, direto para um fato que parece coisa de ficção científica. O tempo passa mais rápido no alto de uma montanha do que lá embaixo no nível do mar. A diferença é minúscula, claro, mas já foi medida e comprovada. O mais incrível é que Einstein previu isso muito antes da gente ter relógios precisos o bastante para testar. O que isso significa? Que não existe um único tempo universal. Existem vários tempos, cada um batendo no seu próprio ritmo. E pronto, a primeira camada, a mais básica da nossa noção de tempo, acabou de derreter. Ok, mas e a direção do tempo? A famosa flecha do tempo. Por que a gente se lembra do passado e não do futuro? A resposta, olha só, está ligada a um conceito chamado entropia. De um jeito bem simples, entropia é uma medida da desordem. Pensa assim, um ovo intacto é um sistema superordenado. Um ovo mexido, pura desordem. As coisas no nosso mundo parecem sempre caminhar do organizado para o bagunçado. O calor vai do quente para o frio, nunca ao contrário. É justamente esse aumento natural da desordem, da entropia, que cria a nossa sensação de que existe uma direção para os acontecimentos. E é aqui que a coisa fica realmente estranha. Se a gente for olhar para as equações mais fundamentais que descrevem o universo, para as regras básicas do jogo, não tem absolutamente nada nelas que diferencia o passado do futuro. Um filme de planetas orbitando, por exemplo, faria total sentido se passasse de trás para frente. A tal flecha do tempo só aparece por causa da entropia. Lá no nível mais profundo, o universo não tem um lado preferido. Para ele, tanto faz. Agora vamos derrubar outro pilar gigante da nossa intuição: a ideia de um agora que vale para o universo inteiro. Parece uma pergunta simples, não é? O que uma irmã hipotética estaria fazendo agorinha em Próxima B, o planeta mais perto do nosso sistema solar? A resposta chocante da física de Einstein é: essa pergunta não faz o menor sentido. O nosso presente não se estica pelo universo. Ele é só uma bolha local aqui ao nosso redor. Não existe um agora que a gente possa compartilhar com um planeta distante. A ideia de um presente universal é uma ilusão pura e simples, criada pela nossa perspectiva limitada. Essa desconstrução toda nos leva a uma pergunta bem antiga. Afinal, o que é o tempo? Para Aristóteles era simples. O tempo é o que mede a mudança. Se nada mudasse, o tempo não passaria. Simples assim. Mas aí veio Newton e discordou. Ele imaginou um tempo absoluto, um rio que flui por conta própria, de maneira uniforme. Aconteça o que acontecer no universo. E por séculos, a visão do Newton foi a que dominou. E então chegou Einstein e uniu essas duas ideias de uma forma simplesmente genial. Ele mostrou que o tempo é sim uma coisa física real, mas não é um palco separado do resto. Ele faz parte da própria estrutura do universo. É o campo gravitacional. O tempo não é o palco onde a peça da vida acontece, ele é um dos atores, um que se curva, se estica e dança junto com todo o resto. Certo, depois de tudo isso, o que é que sobra? A gente perdeu a ideia de um tempo único, de uma direção clara, de um agora universal e até da independência do tempo. O que resta é uma paisagem estranha. Um mundo que, no seu nível mais fundamental, é um mundo sem tempo. Nesse mundo sem tempo, a melhor forma de pensar a realidade não é em termos de coisas que duram, como uma pedra. É melhor pensar em termos de eventos, como um beijo. Um beijo acontece, tem uma duração, e não faz sentido perguntar para onde o beijo foi. O universo, na sua essência, é isso, uma teia de eventos, de processos, de acontecimentos. O Rovelli usa uma analogia que eu acho perfeita para isso. Ele diz que o fluxo de eventos do mundo não é todo ordenado e previsível como as ruas de Singapura.
É, na verdade, uma rede caótica, vibrante, cheia de interações, muito mais parecida com a energia meio desordenada de Nápoles. Ok, se lá no fundo não existe tempo, como é que a gente reconstrói a nossa experiência de todo dia? De onde vem esse tempo que a gente sente passar? Agora começa a viagem de volta, em busca das fontes do tempo. O ponto central é este aqui. Toda a diferença que a gente sente entre o passado e o futuro só existe porque lá atrás o universo estava num estado muito mais ordenado, ou seja, um estado de baixa entropia. E a partir daquele ponto, a desordem só podia aumentar. A grande pergunta, o mistério, é: por que era assim? Pensa um pouco na rotação do céu. Por milênios, parecia óbvio que o universo girava ao nosso redor. Mas não era. Era só um efeito da nossa perspectiva do nosso próprio movimento. E se a flecha do tempo for a mesma coisa? E se ela não for uma propriedade do universo em si, mas o resultado da nossa interação particular com ele? E aqui chegamos à conclusão mais surpreendente de todas. A diferença entre passado e futuro só aparece por causa da nossa perspectiva. A gente interage com o mundo de uma forma meio desfocada, sabe? A gente vê a floresta, mas não cada folha individualmente. A gente não conhece o estado exato de cada partícula. A entropia e a flecha do tempo surgem justamente dessa nossa visão geral, ou seja, o fluxo do tempo é uma consequência daquilo que a gente não vê. É uma conclusão chocante. De certa forma, tempo é um nome que a gente dá para nossa própria ignorância sobre os detalhes do mundo. E tudo isso, no final das contas, nos traz de volta para a gente. Se o tempo emerge da nossa perspectiva, então ele está fundamentalmente ligado àquilo que nós somos. A nossa própria identidade é construída em cima dessa fundação do tempo. Nós somos o nosso ponto de vista único sobre o mundo. Somos moldados pela forma como os outros nos veem. E talvez o mais importante, nós somos feitos de memória. A memória é o que costura os momentos, o que cria a narrativa que a gente chama de eu. Sem a memória, a gente seria só o presente, um instante sem conexão. Nós somos, literalmente, a nossa história. E assim, essa jornada pela física do tempo nos traz de volta com tudo para a nossa experiência humana. O tempo não é o tic-tac de um relógio cósmico, mas a própria música da nossa consciência. É a fonte da nossa identidade, da nossa dor, da nossa alegria. E talvez, ao entender que o tempo nasce da gente e não é algo que nos é imposto, a gente possa, como diz o poeta, encerrar neste breve círculo a nossa longa esperança e viver com um pouco mais de sabedoria e presença.